Queria apenas tecer algumas considerações, por que razão é que eu fiz o que se chama um romance histórico, e desejavelmente um romance histórico com tons épicos, como o Virgílio tão bem aqui tentou realçar. Em primeiro lugar, eu posso dizer que não teria feito este livro sozinho, e eu vou deixar para o fim um rol interessante de agradecimentos, porque, obviamente, vindo o meu nome na capa e sendo o livro meu, eu estou consciente que houve um conjunto de conversas ao longo dos anos, de contributos, uns mais antigos e outros muito recentes, sem os quais eu não teria chegado a esta forma de apresentar o que para mim é, digamos assim, trabalhar, como se diz, estão muitos militares na sala, out of area, ou seja, fiz uma ficção, fiz um romance e não uma investigação académica, como aborrecidamente tenho brindado o público em mais do que uma ocasião. O que acontece é que, precisamente por ter feito um conjunto de investigações sobre este período da Guerra Peninsular, desde há 8, 9 anos, e publicado alguns dos seus resultados, alguns naquela literatura cinzenta que não chega ao público, outros em livros muito, enfim, não está aqui o Pedro Avilés, mas seria, mesmo que eles não estejam, muitos presentes sabem a importância que ele teve por ter lançado uma coleção que com o António Leitão nós criámos, chamado Batalhas de Portugal. Portanto, há aqui um fundo de investigação que eu tinha sobre este período, que sempre me intrigou, porque é o período da passagem do Portugal antigo para o que Oliveira Martins chamou o Portugal contemporâneo. E uma passagem traumática, diga-se, como este livro mostra. Ao ter esses dados, os dados, primeiro da história militar, da história em geral também, e da história económica, está aqui na sala um ilustre historiador da história económica, o José Luís Cardoso, sabe muito bem como é difícil, a pouco e pouco, ir cozendo e cozinhando os dados de inúmeros inventários de dados até chegar a um racional, que no caso dele conseguiu, sobre o que é esse período na história económica portuguesa. Eu não pretendo isso, mas ao ferir esses resultados dele, de António Alves Caetano, por exemplo, também, para pensar coisas que aparecerão até mais no segundo volume, porque o segundo volume tem que tratar de uns volumes sobre o que é a corrupção dos exércitos e dos fornecimentos, não é? E como é que alguns depois chegam a viscondes, mas no primeiro ainda estamos no vencer e morrer, é preciso sobreviver, depois é que se trata da fase 2.